O contra o modesto Muzuc-Runa foi mais do que uma atuação abaixo. Foi um vexame que escancarou a fragilidade de um elenco caro, desequilibrado e, o pior, sem reação. Um elenco que parece ter perdido a conexão com a essência do que significa vestir a camisa 5 estrelas. E, talvez mais preocupante do que isso, um clube que está lentamente sendo acostumado à vergonha como se fosse rotina. Porque quando o Cruzeiro é derrotado por um adversário com orçamento infinitamente inferior, sem tradição continental e que, com todo respeito, jamais deveria competir de igual para igual com um clube da grandeza celeste, é sinal de que algo muito mais profundo está errado. E não é de hoje. A sequência de eliminações, más atuações, derrotas inexplicáveis e entrevistas vazias já formam um padrão. E esse padrão está empurrando o torcedor cada vez mais para a desesperança, para a apatia, para o desinteresse. E isso, amigos, é o maior perigo. Não estamos falando aqui apenas de uma partida ruim. Estamos falando de uma cultura enraizada de conformismo, onde o desempenho pífio de um elenco milionário parece ser tratado com normalidade. É sobre isso que o torcedor grita. É por isso que a cobrança tem que vir pesada, direta, sem rodeios. Porque se essa derrota vergonhosa na Sul-Americana não for um estupim, então o que será? Vai esperar mais o quê? Ser eliminado novamente? Brigar contra o rebaixamento mais uma vez? Isso está virando vício. Está se repetindo como um filme de terror que ninguém mais aguenta assistir. E neste momento, o foco não pode ser outro. O comando do futebol. Pedro Lourenço, o dono da SAF, precisa agir. Precisa cobrar como nunca cobrou. O investimento está sendo feito, os salários estão em dia, a estrutura é uma das melhores do país. Então por que o resultado é esse? Por que um clube que gastará mais de 260 milhões de reais em 2025 está entregando atuações dignas de um time da parte de baixo da Série B? Não dá mais para normalizar o anormal. É hora de Pedro Lourenço chamar a responsabilidade. Se não for mudar peças agora, que pelo menos pressione. Que cobre. Que bata na mesa e exija o que tem direito de exigir. O Cruzeiro tem hoje um departamento de futebol comandado por Alexandre Matos, com poder total, acumulando funções, com carta branca para decidir. Mas a pergunta que ecoa é: cadê os resultados? Cadê a organização? Cadê o futebol competitivo prometido? O que se vê é um time que treina, posta vídeo motivacional, mas entra em campo sem identidade, sem intensidade, sem um pingo da alma que marcou o clube em sua história. Isso não é normal. Isso é gravíssimo. E quem está dentro da toca da raposa precisa entender isso. Leonardo Jardim, o técnico tão esperado, até fala bem, tem currículo, já mostrou capacidade. Mas até agora não entregou. E o que se viu contra o Muzuc-Runa foi a gota d'água. Com o time apático, desorganizado, vulnerável em todas as fases do jogo, o treinador precisa mostrar que está à altura do desafio. Ele sabia qual era o elenco quando chegou. Ele pediu apenas uma peça. Então agora é hora de fazer render. De testar o que ainda não testou. De parar de insistir nos mesmos erros. Porque, se não mudar, vai entrar para a estatística dos que passaram e nada deixaram. E aí entra outro ponto que vem incomodando profundamente o torcedor. A postura dos jogadores. A falta de responsabilidade nas entrevistas. O silêncio em momentos onde se exige voz. A omissão. A ausência de autocrítica. E quando falam, não convencem. Quando se expõem, não empolgam. E o torcedor, cansado, percebe. O torcedor não é bobo. Está vendo que alguns jogadores parecem mais preocupados com redes sociais, com likes, com entrevistas bonitinhas, do que com o que acontece entre as quatro linhas. E isso é inadmissível. Chega de sorrisos depois do vexame. Chega de postagens enigmáticas, de frases motivacionais vazias. A hora agora é de silêncio e trabalho. A toca da raposa precisa entrar em modo de urgência. Reunião geral. Com todo mundo. De Pedro Lourenço até o último membro da comissão técnica. Todo mundo precisa se encarar, falar olho no olho, colocar os problemas na mesa. Quem não quiser estar aqui, que peça para sair. Quem estiver confortável com esse cenário, que seja afastado. Porque o Cruzeiro não é lugar para quem se acomoda. O Cruzeiro é clube de cobrança, de entrega, de alma. E o torcedor? O torcedor não quer mais papo. Não quer discurso. Quer ação. O torcedor, que sempre esteve presente, que levou o clube nas costas nos piores momentos da Série B, agora exige postura. Porque o que mais dói em quem ama é ver a indiferença de quem está lá dentro.
É ver que depois de um vexame continental, está todo mundo agindo como se fosse mais uma terça qualquer. E não é. Isso precisa parar. Precisa mudar. E mudar agora. O Cruzeiro não pode mais colecionar vexames. Não pode transformar clubes pequenos em potências temporárias. Não pode entrar em campo já derrotado mentalmente. E tudo isso começa com comando, com pulso, com cobrança. Aquele Cruzeiro campeão, aguerrido, temido, precisa renascer. E isso começa hoje. Nesta quinta-feira. Com decisões duras. Com medidas reais. Com atitudes que mostrem ao torcedor que o clube não está à deriva. E para isso acontecer, é preciso coragem. Coragem de mudar o que não está funcionando. Coragem de dizer não para jogadores acomodados. Coragem de romper com a velha política de passar pano. O Cruzeiro é gigante. E está na hora de voltar a se comportar como tal. Agora a gente quer saber de você, torcedor. O que você achou dessa situação toda? Acredita que o Cruzeiro ainda consegue reagir? Quem, na sua opinião, deve ser cobrado com mais intensidade nesse momento? Comenta aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque a gente vai continuar cobrindo cada passo dessa reconstrução. Com verdade, coragem e, principalmente, com o amor de quem nunca vai abandonar o cabuloso.